Senhoras e senhores, boa tarde. Saudamos a todos os presentes nesta 8ª Semana da Justiça Restaurativa de Caxias do Sul, promovido pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Diretoria de Proteção Social, pelo Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Caxias da Paz, Tribunal de Justiça, Sejusc e pela área de Ciências Jurídicas da Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado e Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Antes de passarmos a palavra aos palestrantes, painelistas, o professor João Inácio Pires Lucas, o Rodrigo Pierini e a Maureen Aurora Patel da Silva, eu vou dar a palavra para o Dr. Clóvis, para a Débora, para que façam alguma fala. Eu falo primeiro, então, Débora. Em nome do Sejusc, né, sob a asa do qual está a Justiça Restaurativa abrigada aqui, né, no âmbito do fórum, faço essa saudação ao professor João Inácio, um amigo nosso, né, professor da UFCS, pesquisador, um grande incentivador da pesquisa, a dizer que nós estamos aqui ansiosos para ver os resultados aí do seu trabalho, né, professor? E sem mais delongas, acho que já passamos a palavra, não sei se a Débora quer fazer também uma saudação, dizer para nós aqui no âmbito do Sejusc que é sempre uma satisfação poder participar desse tipo de projeto, né? Porque a gente sabe da importância que tem, né, a atividade acadêmica, a pesquisa, né, no âmbito do desenvolvimento dessas políticas, das políticas públicas, né? A pesquisa é a base das políticas que são depois adotadas tanto no âmbito do judiciário como no âmbito do executivo, né? Então, professor João, receba as nossas homenagens aqui, estamos ansiosos para ouvi-lo falar. Débora, é contigo. Eu acho que a gente não estava te ouvindo, Débora, não sei se falhou aí. Oi, posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Sim, agora desculpa, é que como eu estou usando aqui um roteador, o telefone tocou aqui, ligar da prefeitura. Então, em nome do Programa Municipal Caxias da Paz, eu quero deixar aqui minha imensa gratidão, a parceria de todos os envolvidos, esse sucesso que a gente tem nessa 8ª Semana Restaurativa, esse compartilhamento de muitas ações, muitos círculos que estão sendo feitos, muitas atividades relacionadas à justiça restaurativa, pessoas que acreditam no que fazem. Isso é muito importante, a gente estar aqui, a gente percebe que somos pares, né, que compartilhamos disso. Agradeço a parceria do Dr. Clóvis, a parceria da Prof. Cláudia, da Prof. Ana, do professor João. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, mesmo dessa forma virtual, que essa forma virtual nos une, né? Esse virtual cria pontes para a gente estar mais próximo. E me coloco à disposição, assim, sempre no que pudermos construir juntos. A palavra é gratidão. Agradeço, então, ao professor João pela explanação de agora e pelos alunos Rodrigo e Mauri. Uma boa tarde de palestra para nós, então. Antes de passarmos a palavra, então, aos painelistas, inicialmente o professor João Inácio Pires Lucas e, posteriormente, a Maureen Aurora Patel da Silva e o Rodrigo Pierini, primeiramente, o professor João Inácio vai tratar sobre o projeto do CNPq, a efetividade dos círculos restaurativos da Central da Infância e da Juventude, do Programa Caxias da Paz, o qual os bolsistas, pesquisadores, têm os seus trabalhos que são desdobramentos desta pesquisa. E antes de fazer a apresentação do currículo do professor João Inácio,
Eu também gostaria de agradecer, né, a presença de todos, e é sempre uma grande satisfação, né, poder contar com a participação de vocês. O professor João Inácio Pires Lucas é doutor em ciência jurídica desde 2003 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre desde 1996, especialista em gestão e liderança universitária pela Univap desde 2008, graduado em ciências sociais, bacharelado pela URGS em 93, professor da área de humanidades da Universidade de Caxias do Sul e do programa de pós-graduação em psicologia, mestrado profissional da UX. Pesquisador com atuação interdisciplinar, investiga e publica sobre os riscos sociais e psicossociais do mundo do trabalho e das instituições. É membro do Instituto de Pesquisa Econômicas e Sociais da UX e dos núcleos de estudo em Direito e Políticas Públicas Sociais. E a Maureen Aurora Patel da Silva e o Rodrigo Pierini são acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul e bolsistas, pesquisadores relacionados com o projeto de pesquisa do CNPq, o qual o João vai inicialmente fazer a explanação. Então, João, a palavra é tua. Muito bem, pessoal. Eu cumprimento todas as autoridades citadas no protocolo, né? É sempre um grande prazer efetivarmos uma das principais objetivos, as principais diretrizes, missão da universidade, que é o fortalecimento, né, da comunidade regional. E esse fortalecimento, né, ele é impossível ser feito sem a parceria com as instituições públicas e privadas. Aqui estamos com duas instituições públicas, né, muito frequentes assim nas nossas interações, né, que é o Tribunal de Justiça ali na figura do Sejusc e a prefeitura, né, na figura do Programa Caxias da Paz, mas a universidade tem parcerias extensas com essas duas instituições, né. Cumprimento a todas, a todos e gostaria então de apresentar, ainda são resultados parciais, né, a nossa pesquisa, ela tem um desdobramento até fevereiro de 2023, mas já estamos na reta final e temos algumas informações importantes aqui. Eu gostaria então de projetar aqui uns slides e espero que esteja tudo funcionando direitinho, né? Dessa maneira eu perco um pouco a visão de vocês, né? Mas qualquer coisa vocês gritem. Acho que está tudo certo ali, né, pessoal? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu projetar aqui novamente. Fechou, João. Agora não aparece mais. Não está aparecendo. Agora sim, João. Agora sim. E eu acho que essa perspectiva aqui já está de bom tamanho, né? Então aqui nós temos os títulos dos três painéis aqui de hoje, né? A pesquisa guarda-chuva maior, né, da efetividade dos círculos restaurativos, da Central da Infância e Juventude, do Programa Caxias da Paz, né, resumido para que o título não ficasse muito extenso, né? E é uma pesquisa, então, como nós vamos comentar aqui, um certo histórico, né, um breve histórico, ela tem o apoio tanto da UX quanto do CNPq, né? E teremos, então, depois os desdobramentos, né, porque vamos comentar também sobre isso, né, uma característica da pesquisa, então sempre ilustrando sobre como se dá né, assim, o processo da pesquisa, que envolve não só a figura de pesquisadores, né, assim, já experientes, né, professores, mas também envolve iniciação científica, envolve também elaboração de trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de mestrado, doutorado, né, e isso, então,
sempre algo muito importante, assim, para o desenvolvimento da ciência, né, a produção do conhecimento. E as nossas falas hoje, então, elas são de pessoas que não praticam a justiça restaurativa, as práticas restaurativas, a não ser, assim, circunstancialmente, né? Porque o olhar que apresentaremos hoje é um olhar, assim, da academia, é uma visão de pessoas que, que se interessam pelo tema, né, do ponto de vista, assim, até da sua defesa, né? Claro que, do ponto de vista do dever ser, o nosso grupo, ele é extremamente favorável, né, à implementação, né, da justiça restaurativa, a implementação dessas práticas restaurativas, mas o nosso olhar aqui é o mais acadêmico e nesse sentido, né, sempre existem também questões que são apontadas para revisões, para aprimoramentos, né, que é um pouco a nosso desafio, assim, né, de contribuirmos cientificamente com sempre o desenvolvimento dessas práticas, né, assim como da sociedade. E daí nós temos ali a figura do facilitador, né, no trabalho da Maureen, que ainda também está em processo de realização, né, que é um objeto de estudo nosso também, assim, muito importante, né, assim, o facilitador tem um papel importante, assim, que já identificamos desde o início e temos tido já alguma produção em relação a essa situação, né? Temos também ali o estudo do Rodrigo, que ele já faz uma interface, né, com matemática também ali de gênero, vejam, o estudo sobre a redução do preconceito, né, com potencial aplicação de círculos, de construção de diálogo em casos judicializados de pessoas da população LGBTQIA+, e também a ideia de que na nossa apresentação aqui possamos passar um pouco pela diferente produção que já temos tido, tanto dos pesquisadores, né, e ali temos a nossa listinha, né, o projeto ele é coordenado por mim, mas tem a participação também das professoras Ana Camardello, Cláudia Hansel, Cristiane Koch. A professora Cristiane até ela fez o doutorado dela já, né, dentro dessa temática, né? E temos ali a lista atual de bolsistas, né? Mas nós vamos ver também os nomes de vários alunos que passaram ao longo da pesquisa, né? Desde o início de 2019, mas também já com inserções anteriores, né? Trabalhos anteriores. Então nós temos ali a Giovana, o Felipe, a Júlia, né? A Maureen e o Rodrigo. Nós já tivemos uma lista desse tamanho ou maior até de alunos que já passaram. Agradecer também as duas instituições, né, junto com a UX, de alguma maneira financiam e dão apoio, que é o CNPq e a própria CAPES, na medida em que essa pesquisa também ela está articulada com os programas de pós-graduação da universidade. A ideia aqui, né, pessoal, então, é de nós tratarmos um pouco sobre os elementos do projeto, né, da pesquisa original, ali da efetividade, pensando também nesse espaço como uma oportunidade de fazer uma discussão do aprendizado, de como é a construção do conhecimento, assim, da pesquisa, mostrar parte da produção acadêmica já realizada ao longo desses anos, né, eu diria até anteriormente ao próprio início dessa pesquisa específica, a universidade já tem uma certa tradição de pesquisas na área, né, e até a professora Cláudia já participou de pesquisas anteriormente, até com o próprio financiamento do CNPq, né? E também temos tido outros contatos e levantamentos, tanto em trabalhos de alunos, né? Nos seus trabalhos de conclusão, de graduação, mestrado e doutorado, e também vamos trazer alguns resultados parciais aqui, pessoal, mas eles já têm cara de resultados finais, assim, né? Como a pesquisa ainda ela não está concluída, nós estamos justamente numa fase final de coleta de dados, né? Nós sofremos um pouco com a pandemia, já que a nossa pesquisa tinha uma parte de trabalho de campo, levantamento de campo. Então, nós tivemos que solicitar uma prorrogação e também estamos ainda até agora com algumas coletas, né, de dados. Porque até a pesquisa finaliza em fevereiro do ano que vem, né? Então, aí sim, a partir do ano que vem,
a produção do grupo deverá ser já mais repercutindo os resultados finais. Esse é o objetivo aqui da nossa apresentação. Em termos do projeto de pesquisa, né, para nós entendermos, assim, aqui temos os principais objetivos, não estão todos citados, né, mas o nosso projeto original, a proposta, né, era para fazermos o levantamento, né, dos casos específicos da Central da Infância e da Juventude do programa, né. Nós até já havíamos feito um trabalho anterior, junto ao levantamento desses casos de todas as centrais e comissões, né, as próprias atividades realizadas pela Guarda Municipal, também tudo aquilo que dizia a respeito, né, nós fizemos um primeiro levantamento, mas a pesquisa originalmente, né, então aprovada tanto pelo CNPq quanto pela UX, ela ia analisar de maneira mais aprofundada os casos, né, de 2014 a 2017. Com a prorrogação que tivemos até por causa da pandemia, nós acabamos estendendo também para levantamentos de casos de 2013 a 2018, né? Então, nós já temos digamos assim, uma ideia, pelo menos da parte quantitativa, da extração de dados, né, presente nos casos armazenados, né? Temos já uma visão quantitativa, né, já bastante profunda, e esse era um dos principais, assim, objetivos específicos, né, sendo que o objetivo geral é esse, analisar a efetividade, né, assim, podemos também utilizar um outro verbo que seria testar, né, mas testar às vezes dá um grau, assim, de talvez ser muito peremptório, né, assim, ser talvez um resultado que fosse muito afirmativo, né? E, na verdade, assim, as nossas técnicas, elas implicam em tentativas, né, de verificar a efetividade, né, das práticas. Pensando justamente, né, nas práticas baseadas nos círculos, né, que foi a metodologia, digamos assim, mais implantada nessa fase já estruturada do programa, com o próprio projeto de lei, né. Vimos lá na exposição da história aqui, que até também tivemos várias experiências de comunicação não violenta, mas nós privilegiamos justamente a efetividade, né, das práticas restaurativas na formatação de círculos, né, ainda que círculos de diferentes características. Claro que tínhamos, assim, né, um dos objetivos, então, seria de levantar esses casos todos, né, e originalmente era de 2014 a 2017, depois ampliamos 2013 e 2018, né, e de verificar, assim, vários dados brutos desses casos, né, em relação à quantidade de pré-círculos, de círculos, pós-círculos, o levantamento das escolas, né, dos casos, a verificação dos objetivos presentes com essas práticas, ver a existência de termos de acordos, as próprias naturezas desses processos, desses casos, né. Na verdade, fizemos um formulário que buscava nos auxiliar na extração de todas as informações possíveis, né? Claro que sempre visualizando uma padronização, né? E como também já havíamos feito o levantamento nas demais centrais, temos um resultado até que amplia os casos da Central da Infância e da Juventude, que é do programa em geral. Um objetivo específico 2, né, também seria não só dessa parte de gestão, assim, do programa, né, mas também fazer algumas inferências sociodemográficas, né. Então, também buscamos extrair todas as informações sociodemográficas presentes, né, das pessoas diretamente envolvidas, mas também, né, acabamos nos deparando com a figura muito presente também de técnicos, né, de várias organizações não governamentais, e como já comentamos em outros momentos da 8ª semana, ou de semanas anteriores, né, temos, em geral, uma rede, né, e a rede socioassistencial é uma rede que está sempre muito presente e imbricada, entrelaçada
com a justiça restaurativa e os casos, né? Então, também fizemos esse levantamento, não só de pessoas e técnicos envolvidos, mas também das instituições, né, envolvidas, sejam públicas, privadas. Tínhamos um outro objetivo, né, aí já mais pensando na produção de dados qualitativos, né, que é a gente de entrevistar gestores, professores, gestores, então, desde o programa, gestores das escolas, né, já que a Central da Infância e da Juventude tinha um relacionamento muito estreito assim, com as escolas, né, também com professores, né, e familiares, né, desde de jovens que passaram pelos círculos, como assim, familiares, né, pessoas que poderiam também atestar pelo lado assim da sociedade, né, dessas experiências. E também é o objeto da nossa pesquisa, né, que ela redunde algum produto, né, algum retorno para a sociedade, né, não só do ponto de vista de termos relatórios e artigos, livros, assim, que repercutam a produção e o levantamento dos dados, mas também que possamos propor, né, produtos de forma muito parceira e interativa, né, com o próprio programa, com os nossos parceiros aqui presentes, para colocar a universidade, colocar o nosso grupo de pesquisa à disposição para também avançarmos na prática restaurativa, não só do ponto de vista da investigação. A investigação e a pesquisa, esse olhar, ele é importante, mas é o objetivo também do nosso grupo se envolver assim mais diretamente, né, contribuindo para o fortalecimento dessas práticas da justiça restaurativa, desse trocando as lentes, né, e esses outros olhares. Na nossa pesquisa tínhamos mais alguns outros pequenos objetivos, né, esses seriam os mais importantes que vamos tentar atender assim com a pesquisa. Em relação ao método, né, também pensando assim na pesquisa, né, que ela é sempre motivada assim por objetivos, né, que eventualmente até se transformam em metas, assim quantificáveis, né, mas tudo isso depende de um como fazer. E o método ele é super importante, né, até para dar assim a legitimidade, a cientificidade. Né. E se nós formos pensar no enquadramento da nossa pesquisa, né, a pesquisa ela é uma pesquisa de levantamento, né, assim uma pesquisa que envolve assim o chamado trabalho de campo, né, assim, que tem a produção de dados primários, né, e a despeito desses casos, né, e dos registros existentes, eles terem sido feitos por outras pessoas, né, mas a extração dada no sentido de uma quantificação, né, e uma espécie de um mapeamento desses casos, pode-se também caracterizar como uma extração de dados primários, né, ainda que quantitativos. E como a nossa pesquisa passou, né, pelo Comitê de Ética, temos total compromisso com o sigilo, a desidentificação, né, das pessoas, sejam as pessoas que participaram diretamente, assim, nos casos, né, mas temos, também tivemos a anuência de acessarmos essas informações, né, casualmente até, assim, esses registros, eles tiveram guarda na UX durante um bom período, até porque ela sediou a Central da Infância e da Juventude, mas nós tivemos a anuência, né, a aprovação do Comitê de Ética de que poderíamos fazer esses levantamentos, né, desde que cuidando sempre as questões éticas. Então, o nosso projeto ele passou no Comitê de Ética, ele está à disposição das pessoas, né, para verem os objetivos e temos um compromisso da manutenção desses registros por um certo período, afora aquilo que eventualmente apareça nas publicações. Né. Mas também a ideia era de produzir dados primários qualitativos, né, e no sentido dessas entrevistas em profundidade, entrevistas com maior ou menor profundidade, né, também temos tido diferentes tipos de contato, baseados em roteiros semi-estruturados aprovados. E também a compilação, né, de dados secundários, aí que pudessem contextualizar sociodemograficamente, né, a cidade, as próprias ocorrências, né, assim, a população de Caxias do Sul diretamente envolvida, né. Então também
como já vimos, é um dos nossos objetivos, essas caracterizações, até para poder entender, assim, sociologicamente falando, a existência de tendências, né, ou de associações de variáveis, assim, em relação ao perfil sociodemográfico. Até para entendermos, assim, o perfil de população que mais faz uso dessas práticas, que sente os seus efeitos, né, e por aí afora. Em relação aos instrumentos, né, pessoal, temos tido, então, roteiros estruturados, né, justamente para a extração dos dados quantitativos, né, sejam os dados primários quantitativos, sejam os secundários. Então, é importante para termos a padronização, né, e podermos até fazer generalizações estatísticas e calcular, assim, na estatística descritiva, assim, medidas de tendência central, ou até na estatística inferencial também, nós vamos ver algumas dessas informações. E roteiro semi-estruturado do ponto de vista da coleta de dados, assim, qualitativos, né, assim, com as entrevistas. Semi-estruturado numa perspectiva de que algumas perguntas foram programadas para serem feitas para todos os participantes, né, entrevistados, e dependendo da entrevista, do contexto, poderíamos também ter algumas outras perguntas mais específicas, né, resguardando-se os cuidados éticos e dos compromissos que assumimos em relação aos riscos que as pessoas entrevistadas teriam. Em relação às técnicas de análise, né, desses dados, do ponto de vista dos dados quantitativos, então o uso da estatística descritiva e inferencial. A estatística inferencial é aquela que geralmente testa hipóteses, né, e que lida, às vezes, com análises de uma variável, ou análises bivariadas, né, ou até análises multivariadas. E no caso dos dados qualitativos, né, em princípio, a técnica principal de análise de conteúdo, né, tentando extrair categorias e tentando extrair sínteses que nos permitam fazer uma avaliação qualitativa da efetividade dos círculos. Então, desde aspectos que apontem para, assim, uma efetividade positiva, negativa, né, no sentido da construção da cultura de paz, e também de categorias, né, que possam representar realmente percepções, né, assim, sobre as práticas restaurativas, né, e os seus efeitos. Em relação aos programas, né, pessoal, cada vez mais, assim, o trabalho de pesquisa, ele é feito não só por pessoas, né, mas também por programas, softwares, aplicativos, né. E, no caso, então, nós fazemos uso de um programa que ele é pago, né, mas a universidade tem a sua assinatura, que é do SPSS, um programa mais tradicional e antigo para pesquisa quantitativa, mas também fazemos uso de programas abertos, né, baseados na linguagem R, que são o JASP e o JAMOV. São programas de código aberto, importante, são importantes ferramentas, assim, para os pesquisadores, né, e são gratuitos, né, desenvolvidos por comunidades científicas, assim como a nossa, né, que de maneira colaborativa constroem e desenvolvem esses softwares que funcionam com pacotes estatísticos, né, desde pacotes que analisam, por exemplo, já em termos da inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, até os pacotes estatísticos tradicional ou de revisões de literatura também, como tem sido o caso da nossa pesquisa. Nós vamos ver aqui oportunamente que vários desses projetos desdobrados, assim, né, dos alunos, foram perfil de revisões de literatura, né. E também temos um programa de inteligência artificial ali, né, o Orange Data Mine, né, que seria, assim, de mineração de texto, para nos auxiliar nas análises das entrevistas e dos dados qualitativos, né? Então, nós vamos fazer uso de inteligência artificial até para nos auxiliar na análise das entrevistas em profundidade e de outros dados qualitativos. No sentido da extração de categorias, na extração também e quantificação até da pesquisa qualitativa. Oportunamente, nós vamos começar a socializar ainda. As nossas análises nesse nível, elas ainda estão incipientes, mas nós já temos todo um pré-processamento, assim, dos dados qualitativos para poder ser analisados do ponto de vista da inteligência artificial.
Em relação à justificativa histórica, né, da nossa pesquisa, assim, começou desde uma participação da UX, envolvimento, né, assim, desde os primórdios lá do programa de pacificação restaurativa Caxias da Paz, né. Então, a UX foi se envolvendo e algumas das pessoas aqui do grupo já começaram a se envolver bem há mais tempo atrás, né, antes mesmo da configuração da pesquisa, né, como a professora Cláudia, por exemplo. E então esse nosso envolvimento da UX foi cada vez mais nos aproximando assim, né, dessa temática. E lá pelas tantas estávamos todos nós envolvidos, né, apaixonados e envolvidos assim, né, com essa discussão, né. Mas eu diria que de uma maneira mais sistemática nessa pesquisa especificamente, porque já tivemos outras pesquisas, né, e aparecerão ali oportunamente, mas para formação, para toda a discussão e formação de glossários, assim, né, de termos importantes das práticas restaurativas, da justiça restaurativa, né, e a partir do final de 2018, né, nós tivemos a aprovação, então, do CNPq e da UX, e começamos a partir de 19, então, com essa pesquisa, mas ela tem uma estreita relação com o mapeamento que fizemos anteriormente, né, assim, com o patrocínio da Fundação Caxias, para um primeiro levantamento, assim, que pelo pouco tempo que tínhamos e pela necessidade se revestiu mais dessa extração quantitativa, né, então, que desenvolvemos em 2017, justamente com aqueles casos de 2014 a 2017 em todas as centrais e também nas comissões e buscamos informações em vários setores que de alguma maneira se relacionavam com o programa Caxias da Paz, né? Por isso que boa parte dos dados que temos, eles já começaram a ser coletados nesse momento, mas a pesquisa a partir de 2019, ela aprofundou, refinou, né, os dados quantitativos, especialmente esses da Central da Infância, mas já tínhamos os dados da Central Judicial Comunitária e também lá da Comissão da VEC-SUSEP, né, em que já tínhamos feito todo um mapeamento assim, né, desses casos, mas ainda eu diria que há espaço muito para que esse tipo de pesquisa continue. Assim, a nossa pesquisa ela também está na fase da infância e da juventude, né? Ainda ela é um início assim me parece uma linha de pesquisa, de investigação, uma contribuição da universidade nessa temática. A nossa pesquisa, então, né, ela também busca fazer articulações dentro da própria universidade em relação à graduação e pós-graduação, né? Tem colaborado aqui com as nossas semanas, né, os cursos de direitos, programas de pós-graduação e de graduação, né, de direito, psicologia e a ideia de articularmos cada vez mais novas frentes na universidade, né, encantando, assim, apaixonando os nossos colegas. E, como já havia comentado, né, parte também da produção, né, que nem está citada aqui diretamente, tem a ver com trabalhos de conclusão de curso, de mestrado e doutorado, né, que estão em curso. E se nós tivéssemos que pensar numa problemática, vejam, tem uma problemática colorida ali, né, pensando numa problemática científica que precisa articular dimensões, assim. Então, se há efetividade das práticas restaurativas, né, na resolução de conflitos ou fortalecimento de vínculos, eu diria que originalmente seria em relação aos conflitos, mas gradativamente fomos incorporando também, né, assim, fortalecimento de vínculos para a construção de uma cultura de paz, ou seja, o azulzinho ali seria a espécie da população, né, população investigada, que não é só de pessoas, mas são dos conflitos, dos casos, né? Então, quanto mais nós tivermos acesso, informações, os efeitos, os antes, durante e depois sobre os casos, essa é a nossa população, assim, o nosso objeto de pesquisa. População no sentido do público-alvo, assim, né? Uma metáfora em relação a qual que é o objeto de pesquisa. A parte vermelhinha seria de uma espécie de intervenção. Claro que a nossa pesquisa ela é quase experimental, porque as práticas restaurativas não são feitas do ponto de vista de uma pesquisa experimental, assim, e nem da existência de um grupo controle para se poder fazer comparações, mas eu diria assim que, guardadas as proporções e fazendo as devidas adequações, né, um tipo de pesquisa como o nosso, que tenta
medir a efetividade de algo, é a efetividade de algo que se apresenta como uma intervenção, assim, né, no tecido social, que são dessas práticas restaurativas, né? Então, a ideia de entendermos não só sobre a população, que seriam assim os casos de conflito, de fortalecimento de vínculo, onde é que quando que a sociedade demanda, né, sobre isso. Se fosse tudo um mar de rosa, tudo certinho, fofinho, queridinho, não existiria o direito, os círculos, a política, o Estado, né, nada disso. Na medida em que a sociedade, muitas vezes, ela não consegue se autogovernar ou resolver por conta própria, assim, né, os conflitos, há, então, uma série de medidas, né, desde normas sociais ou medidas mais informais, assim, até a existência, a formação do Estado, dos seus diferentes aparelhos, e de leis e políticas, né, nesse sentido. Então, nós estamos testando uma dessas, né, para verificar a sua eficácia, assim, a sua efetividade. E, do ponto de vista do desfecho, o resultado é a construção da cultura de paz, né? Então, também é algo que se apresenta como assim, o desfecho, assim, né, o resultado disso, a cultura de paz, né? Como se as próprias efetividades, né, elas não tivessem um fim em si mesmo, né, mas sim como parte de algo em construção, em movimento, né? De uma maneira utópica, assim, de uma maneira interventiva, né? Ou seja, tem uma dimensão valorativa utópica, né, de um perfil de sociedade que se deseja, mas também tem aspectos práticos, operacionais, que podem ser avaliados tecnicamente, assim. Então, nós temos ali população, intervenção, desfecho, né? Aqui, então, já começamos com alguns dados, né? Ou seja, passada a fase do projeto, né? Então, colocando já em prática, né, alguns dados quantitativos, né, que nos se avizinharam. Ou seja, nós identificamos, né, entre esse período de 2013 a 2018, não quer dizer que não existam mais casos, mas nós identificamos 1.192 casos, individuais ou coletivos. Então, nós identificamos ainda de uma maneira muito, muito rápida, eu diria, assim, uma temática super interessante. Existem, né, esses dados brutos, que são 21 projetos da Vexus-EP, né? Aí uma conversa mais longa em relação a como que esse programa se estruturava nessa comissão, né, e de como aqueles apenados que migravam do regime fechado para o semiaberto, né, eles acabavam participando, né, de um programa assim de mais média duração, né, com a existência de círculos, né? Então nós fizemos algum levantamento assim quantitativo, participamos até de algumas desses círculos com apenados, né, mas é um projeto assim maravilhoso para ser desenvolvido. Identificamos 560 casos na Central da Infância e da Juventude, 448 na Central Judicial e 163 na Central Comunitária, né? Daí, em relação a esses casos, né, assim, e o armazenamento existente de dados brutos, né, nós temos assim, uma certa diferença, né, assim, em termos da padronização desses armazenamentos. Então, nós somos reféns assim daquelas informações ali presentes, né, salvaguardados todos os sigilos, né, e todas as informações que às vezes se davam, especialmente em processos judiciais, né, ou até em boletins de ocorrência, atas de escola, né, e nós temos assim também instrumentos que pediam, né, demandavam assim o perfil sociodemográfico das pessoas envolvidas e também muitas vezes as informações da quantidade de pré-círculos, de círculos, se teve termo de acordo ou não, né, assim se foi interrompido na fase de círculos e também muitas vezes na leitura víamos se a interrupção na fase já dos pré-círculos já era positiva no sentido daquele conflito, aquele problema ter sido já resolvido assim adequadamente, ou se ia no círculo, se chegava até os termos de acordo, né? Nós temos já todas essas estatísticas, elas estão passando por uma depuração final, assim, né, pessoal? Mas já, como um spoiler, assim, posso adiantar que desses casos, aí nós temos, claro, diferentes perfis de casos, né? Já vamos comentar um pouco melhor sobre eles, assim, mas nós temos um percentual até relativamente significativo de casos conflituosos e que chegaram até os termos de acordo, casos que tiveram um desfecho
favorável, mas que terminaram ainda na fase dos pré-círculos, mas muitos casos que eram de fortalecimentos de vínculo. Também percebemos que eventualmente escolas, né, assim, até como propaganda do próprio programa, ou às vezes demandando assim de uma maneira mais difusa com a comunidade, com professores, alunos, eram feitas, né, assim, muitas dessas práticas, né, e também tivemos assim alguns casos mais individuais, assim, que tinham um forte relacionamento com o conselho tutelar ou da rede socioassistencial, que até não nos surpreendeu, mas nós vimos que tinha uma participação de círculos, mas também, né, necessário envolvimento de outras instituições da rede socioassistencial, como o CRAS, CREAS, CAPS, né, o próprio conselho tutelar, assim, em vista de muitas vezes problemas de vulnerabilidades, né, dessas crianças, desses adolescentes, e que de alguma maneira chegaram até né, a central da infância, tiveram, assim, muitas vezes ocorreram círculos ou não, mas não eram casos, assim, de conflito, como muitas vezes das crianças que brigavam no recreio, assim, né, se empurravam na escada, assim, brigavam nas redes sociais, né. Também até buscamos fazer esse levantamento em termos de que tipos de conflitos até migravam para as redes sociais ou não. Aqui um pouco dessa natureza ali, né, pessoal, ainda de alguns, não de todos os casos, mas vejam da Central da Infância e da Juventude, né, alguns perfis ali, né, do que fomos encontrando, assim, em termos de lesão corporal, de ameaças, vias de fato, conflito familiar, né. Ou seja, mesmo nos casos da Central da Infância e da Juventude, tínhamos uma certa gradação do ponto de vista da ofensividade, né? Ainda se nós fizermos toda uma discussão sobre o perfil dos casos, né, próprios, que já existem alguns cânones em relação à justiça restaurativa, né, de lidar com casos assim de menor potencial ofensivo, lesivo, né, mas temos visto que no próprio programa, e até há uma discussão no sentido de talvez empurrando um pouco, aumentando cada vez mais, né, assim, nessa perspectiva. Muitos casos talvez sejam impossíveis de serem tratados, né, a partir desses métodos, mas conseguimos identificar, assim, né, e até vamos ter um estudo sobre isso, interessante, sobre esses graus de ofensividade e dos tipos de resolução. Foi um teste, um trabalho que já apresentamos, mas ainda com dados provisórios, e da própria central comunitária ali, né? Então, temos esses casos assim mais conflituosos, né? Mas tivemos muitos dos círculos com temas assim mais de fortalecimento, né? Em relação à pesquisa qualitativa, aqui nós chegamos já num certo coração ali, pessoal, que é essa parte que ficou bastante prejudicada pela pandemia, né? Tanto que nós havíamos previsto no projeto todo esse levantamento de maneira presencial e precisamos avançar sob pena de não termos a pesquisa qualitativa, avançamos aí com todas as próprias discussões no âmbito do Conselho Nacional de Saúde e do CONEP, do Conselho Nacional da Pesquisa e dos próprios conselhos de pesquisa, né, pelas instituições, como da própria UTS, a possibilidade de que se pudesse estender as práticas das técnicas qualitativas para formatações como essa, né? E até já vimos uma certa produção, né, justamente endossando, legitimando que as práticas de pesquisa qualitativas possam fazer uso desses meios síncronos e virtuais, né, e à distância. Então, nós começamos e tivemos um contato forte, assim, com especialmente gestores, professores, né, um público mais especializado, e mais recentemente, né, agora em 2022, temos tido contato com as famílias, né, com jovens e famílias, né. Ainda está em curso isso. Eu diria que ainda temos algumas entrevistas, né, com gestores ou não, já estamos num patamar, assim, bastante suficiente, né, se a gente utilizar, assim, um ponto de corte assim, de já termos, assim, as informações necessárias, né, e da saturação, como se diz, nós já temos uma boa visão, assim, né, por parte desse público, né, de diretores de escola, de gestores do próprio programa, pessoas que estiveram envolvidas desde o início,
e naquele período, e até algumas visões mais recentes, e também com diretores, né, pessoal? E também temos esse contato com famílias. Desses mais de 50 contatos, nós estamos fazendo, então, um trabalho de trás para frente, dos casos mais recentes aos mais antigos, até pelo tempo passado, né, pessoal? Infelizmente. E temos tido, claro, muitos números não mais correspondem, esses contatos não mais correspondem, mas nós já temos tido até em vista do que temos encontrado 50% dos casos conflituosos, né? Nós estamos privilegiando esses no primeiro momento. Então já há um corte dos casos da Central da Infância e da Juventude para casos conflituosos, e desses casos temos encontrado mais ou menos uns 50% de contatos e uns 50% daí de números não mais existentes ou não têm interesse. E desses 50% de contato temos já uma estatística favorável, assim, se nós formos simplificar, a maior parte das famílias tem uma percepção positiva desses casos, mas não são todas, né? Então, se a gente pensar assim, o principal dado bruto das entrevistas com gestores e familiares é uma percepção positiva e favorável às práticas. Tanto que no nosso roteiro, as pessoas não só, né, a gente pede que elas relatem as experiências e façam as avaliações, mas também até as próprias indicações, assim, se as pessoas elas endossariam, se elas apoiariam, se envolveriam. E há até uma perspectiva favorável, até algumas pessoas querendo participar, assim, né? Assim, a minha experiência foi muito legal, como é que eu posso me envolver, onde é que eu posso me cadastrar para de repente ser facilitador e participar, porque para mim serviu, então eu penso que isso deva ser importante para outras famílias, né? Temos tido esse retorno, né? Mas também temos assim alguns retornos negativos, né, em relação a problemas que, como já comentamos em outras atividades aqui da 8ª semana, casos que foram abertos e que não foram fechados. E daí, assim, com algumas visões bem negativas, tanto de gestores das escolas, e entrevistando, então, gestores que de alguma maneira acompanharam alguns deles, nenhum deles tem uma visão negativa. E também nós vamos ter um levantamento, que já iniciamos, de ter contato com todas as escolas de Caxias do Sul, né, que seja um contato mais ou menos demorado, para ver os efeitos hoje, né, então nós temos mais de 100 escolas lá, né, estamos fazendo isso, daí um contato um pouco mais rápido e quantitativo, que temos, assim, escolas que nenhuma fala contra, mas tem algumas que não têm interesse em desenvolver a prática, mesmo que tivesse estrutura disso. As pessoas, no âmbito da direção, que daí há uma reclamação até de enxugamento, assim, de estruturas, né, que jogam muitas vezes na função da direção e da vice, assim, ter que resolver uma série de problemas, então, para não ter um problema a mais, tentam resolver de um jeito mais prático, assim, né, com escutas, né, mas não reproduzindo toda a metodologia mais de raiz, assim, da justiça restaurativa. Mas temos, ao contrário, escolas, assim, que são muito apaixonadas, né, e até alguns casos, assim, que têm sido investigadas, até com estudantes de doutorado fazendo pesquisas, assim, pessoas até envolvidas, que vocês sabem os nomes, que temos algumas escolas que seriam muito exemplares, assim, de casos de sucesso. E não temos nenhum caso de insucesso, mas temos visto escolas que não têm interesse em desenvolver por terem tido experiências não tão positivas. Então, eu diria que a primeira percepção é positiva, mas quando nós chegamos nas famílias e nos gestores e professores, o segundo dado bruto das famílias mais interessante é da tentativa de engajamento de algumas delas, né? E eu acho que isso é extremamente salutar, e eu acho que tem que ser pensado em como até essas famílias que de alguma maneira vão passando, elas podem contribuir, e eu acho que tem espaço para isso, nas suas próprias comunidades, né, ou com outras comunidades, né. Claro que isso muitas vezes envolve, a gente sabe, custos, né, envolve deslocamentos, envolve tempo, né, então não é uma coisa assim muito prática, mas isso é um bom sinal do ponto de vista de um dado bruto que, claro, precisa ser analisado numa perspectiva assim, mais teórica. E dos gestores e professores, o segundo dado bruto mais importante é da resistência de professores, especialmente dos professores mais novos. Que eu diria isso é figurinha carimbada nas entrevistas.
sejam até com os familiares, sejam com colegas professores, diretores. A identificação, até isso causou uma certa surpresa, assim, né? Da maior resistência na comunidade escolar de professores mais novos. E do nosso lugar de fala, né, é muito interessante porque nós estamos numa instituição que tem formação de professores, né, e até muitas vezes, justamente, nas entrevistas, sabendo do nosso posicionamento, né, de sermos da universidade, uma certa cobrança até, assim, o que acontece com os professores lá, com os alunos que fazem os cursos de licenciatura, que resistem. Esse é um dado. O que nós temos aqui, pessoal? Da produção parcial, eu gostaria de mostrar, vejam, aqui nós temos os nomes dos nossos alunos, desde 2019, e as temáticas deles, né? Então, nós vamos ter ali depois o Rodrigo e a Maureen, que vão apresentar, mas vejam, nós já tivemos a Vitória, a horizontalização das relações por meio da justiça restaurativa. Esse material aqui, ele está muitas vezes nos resumos lá dos encontros dos jovens pesquisadores, né? Vejam aqui, pessoal, eu vou passar rápido, só para a gente ter uma ideia ali, ó, da Bruna, que também fez o TCC dela sobre essa temática, como ferramenta na produção da educação ambiental e cidadania. Vejam a Linda Inês, Justiça Restaurativa e a Produção Acadêmica, já com uma revisão de literatura, né, pessoal? A da Ana Távia, a violência intrafamiliar acometida contra a criança e adolescente, em paralelo com a violência urbana. A caracterização da violência de gênero contra a mulher no âmbito escolar, da Laura, 2019. Já em 2020, a efetividade dos círculos e as violências geradas pela instituição educacional. Glossário sobre a justiça restaurativa, Rodrigo, que vai falar daqui a pouco. A Linda Inês, novamente, com a justiça restaurativa versus a justiça retributiva. Vejam as temáticas todas do pessoal se envolvendo. Uma bolsista lá da psicologia, círculos restaurativos, a efetivação dos princípios sob o olhar da psicanálise, a efetividade dos círculos, uma geral ali do Rodrigo, né? Impacto da violência, né? Criança e adolescente, da Fernanda, aluna do serviço social, da Linda Inês, uma discussão, né, paralela, próxima, assim, né, com a justiça de transição, né, pessoal? Diminuição dos conflitos, ó, da Maureen. Então, os de 2022 nós vamos ver aqui agora. Nós já também tivemos apresentações em congressos, né, de trabalhos um pouco mais de fôlego, né, as políticas públicas, né. Eu vou falar sobre um deles aqui especialmente. Temos já alguns livros que foram organizados, até antes, né, da nossa pesquisa, alguns capítulos de livro, alguns porque já tivemos mais, né, pessoal, repercutindo todas essas situações, e temos um resultado aqui parcial da pesquisa, ou seja, que é um teste bem quantitativo, assim, um teste de Q² de independência, né, com o objetivo de verificar se havia associação ou não dos casos conflituosos do programa Caxias da Paz entre o abandono das práticas, né, de uma das partes ou a realização até os círculos, né, para ver se há alguma associação, né, obviamente, né, das pessoas abandonarem ou não e de ter lá o termo de acordo, né, assim, o desfecho, né. Vejam que 140 vezes a mais, né, chance das pessoas abandonarem ou não, né, assim, o círculo, e dele não ter uma resolução, né, 140 vezes a mais, né, essa possibilidade. E um outro caso até mais interessante, que é justamente testar o grau de ofensividade dos casos, né. Claro que nós não temos, assim, crimes hediondos e não temos crimes de maior potencial ofensivo, mas mesmo numa gradação de casos, assim, né, de maior e menor potencial ofensivo, nós verificamos que chegaram até os termos de acordo dos casos conflituosos 2 vezes mais de chance de os casos serem de maior potencial ofensivo do que de menor. Aqui nós temos as tabelas, assim, né? Então, se a gente vê os casos de menor potencial ofensivo,
os casos de maior potencial ofensivo dentro de uma certa graduação que não são de crimes hediondos, assim, não são de 2 vezes mais chances de chegarem até um termo final, assim, né, que não precisa ser só no termo de acordo, mas pode ser até um abandono favorável, né, como a gente viu, 2 vezes mais de chance desses casos de maior potencial, comparando, assim, dentro dos limites da justiça restaurativa, e até aqui, não só dos casos da Central da Infância, mas também casos da Central Judicial. Em relação ao abandono ou desfecho, né, no caso de um desfecho, assim, positivo, mesmo no caso de pré-círculos, né, que, obviamente, esses abandonos, mesmo em casos de pré-círculos, eles são sinal de que realmente não vai ter um bom final, assim, né, foi um abandono mais unilateral, assim, né, com 140 vezes a mais, né, assim, aqueles que vão até o fim e que tem um final, né, resolutivo. É isso aí. Ó, fiquei bem no meu prazo ali, suspeito. É isso aí, pessoal, que eu treinei era isso aí. Eu só sei falar do Inter agora, da Copa do Mundo. Eu sei falar da escalação do Tite. Pessoal, não sei, passamos para Maureen, para o Rodrigo, depois comentamos. Eu acho que sim, Cláudia, a gente deixa as perguntas para o final, né? Tá, pode ser. Porque eu acho que tá bem bacana, assim, na sequência, para a gente poder ver a explanação. Perfeito. Parabéns Maureen? aí, professor, tá muito bacana mesmo, gostei muito. Então, passamos para Maureen Aurora Patel, que se preparou muito. Hein, Cláudia, só gostaria de comentar uma coisa, não sei se eu vou atrapalhar, mas eu tenho aula no Vespertino depois, e eu temo que o meu deslocamento até a UX, porque a aula é lá na UX, então acho que antes da Maureen eu me coloco à disposição, porque talvez depois eu não esteja presente. Ah, sim. João, eu tinha interesse até que tu explicasse um pouco melhor esse teste de quadrado. O que acontece, assim, né? Nós temos... Deixa eu voltar ali novamente, hein, Maureen? Tu tá projetando ali. Deixa eu voltar aqui. Sim, eu já fui colocando a minha, eu vou tirar. Não, estava certo, mas é que eu me lembrei tardiamente que eu até o tempo de eu me deslocar, preparar tudo, montar toda a coisa lá para a aula, né, pessoal? Eu não sei se eu consigo ficar aqui até o final, mas deixa eu recolocar ali. Talvez não seja só minha dúvida, se for minha também. Não, mas vamos lá, é minha também. É minha também. Eu acho que pela tabela, né, pessoal? No anterior ainda, João. Mas é que aqui dá para traduzir ali. Ó, então, o que acontece? Esse teste de Q², ele é um teste que é para variáveis qualitativas, né? Então, assim, eu vou mostrar ali novamente na tabela. Então, nós temos aqui na primeira, ó, nós temos ali, ó, círculo em cima, né? Então, nós temos a variável círculo e aqueles casos que tiveram círculo ou não tiveram círculo. Então, nós podemos ver, assim, ó, que tem casos com círculo e sem círculo. Daí eu somo ali o 208 mais 9, foram casos sem, que não tiveram círculo, e casos com círculo, né, que é o 230 mais 38. Né, são esses casos com círculo. Só que como é uma tabela de dupla entrada, essa seria da variável vertical, assim, né? Então, círculo, casos sem círculo e com círculo. E nós temos, então, na variável horizontal, que é o desfecho, né? Então, que foi de um abandono das partes, mas não de um abandono porque ficou tudo legal e beleza. Não, foi um abandono mesmo unilateral, assim, de não querer resolver, né? E daqueles casos que tiveram um final resolutivo mesmo até com a inexistência do círculo. Então, o que a gente vê? Ó? Que tivemos 208 casos em que foram abandonados, certo? E que não tiveram círculos. Realmente, na fase do pré-círculo, o abandono representou uma decisão unilateral que não teve um bom desfecho, assim, né? Mas nós tivemos 9 casos em que eles pararam no círculo e que foram positivos, né?
no sentido de que há relatos ali dando conta de que não precisava mais aquelas pessoas envolvidas ali. Então, ó, 208 que realmente abandonaram, eles não tiveram nenhum relato, não há um registro, né? Assim, nós podemos dizer 100% que não ficou legal, não temos informações suficientes, né? Pelas informações prestadas, em princípio foram abandonos unilaterais que não resolveram. E 9, eles foram interrompidos na fase do pré-círculo, mas ficaram legais. Dos que tiveram círculo, 38 eles não tiveram um final feliz, assim, né? Mesmo tendo círculo. E 230 tiveram um final legal, muitas vezes com termos de acordo, não necessariamente. Então, isso representa que a ida do círculo até o fim representa 140 vezes mais o sucesso de ter um final feliz, né, do que ele ser abandonado no pré-círculo. A gente pode até entender que tem casos que já no pré-círculo eles podem ser resolvidos, beleza. Esse dado, em princípio, ele não é muito favorável a essa visão. Talvez seja pela questão do tipo de armazenamento das informações existentes. Então, para que a gente possa testar melhor, para que as nossas impressões, né, de que realmente pode ser, muitos casos podem ser resolvidos já no pré-círculo, falta o registro disso, para a gente poder medir melhor, né? Então, assim, ó, com as informações existentes, nós temos, se a gente caísse de Marte aqui, como tem umas naves sobrevoando o Rio Grande do Sul, então, se a gente chegasse aqui e recepcionasse uma universidade de Marte aqui, né, para trocar essas experiências do pessoal, então, eles iam só pegar os dados, a gente ia dizer, olha, tem 140 vezes mais chance de ter uma resolução adequada com a existência do círculo do que só no pré-círculo. Esse é o primeiro quadro ali, beleza, ali, Clóvis? Pessoal. E o segundo, a lógica é a mesma, ou seja, o desfecho que estava na horizontal, ele está na vertical, né? Então, o desfecho em ter um abandono, ter um final resolutivo, assim, legal, e ali são o perfil dos casos, né, de maior ou de menor potencial ofensivo. Vejam que já é mais parelho ali, né? Então, ó, casos que foram abandonados, 130 eram de menor potencial ofensivo e 116 de maior potencial ofensivo dentro das limitações. Ali a gente viu um pouco pela natureza que tem alguns casinhos ali, né, meio cabeludinhos. E os que tiveram final, 85 de menor potencial e 164 de maior potencial. O cálculo aqui diz que há 2 vezes mais chance de um caso ir até o desfecho final se ele for com um pouco mais de ofensividade, assim, né, para ir até o fim. O que isso significa? Não sei. São umas análises exploratórias, né, para a gente entender um pouco, assim, né. Um daqueles trabalhos dos jovens pesquisadores já mostrava isso, assim. Então é algo que talvez a gente possa identificar melhor, assim, né. Não que a justiça caiba em qualquer tipo de caso, assim, quaisquer tipos de casos. Não, mas isso não quer dizer que casos assim de um médio potencial ofensivo até não sejam bons de serem tratados aqui, né? Porque talvez exista o interesse de ambas as partes, especialmente dos ofensores, né? Porque muitos dos casos que nós percebíamos, quem abandonavam eram as vítimas, porque os ofensores tinham, de repente, o interesse na não judicialização ter resolvido, especialmente naqueles que eram feitos lá no Ministério Público, né? Mais alguma questão ali, pessoas? Eu acho que é isso aí, Rodolfo. A gente via especialmente pelos relatos, ou seja, no caso da nossa pesquisa, é assim, ó, vejam a importância disso, né, pessoal? Eu acho que aqui agora é uma fala para todo mundo. Muitas vezes o pesquisador, ele é refém daquilo que está registrado. E daí, se nós não temos todos os registros, nós comemos pelas mãos dos registros, né? Então, se alguém que tem a prática tem uma visão diferente, legal, mas aí falta o registro. Porque daí, senão, aquela visão, ela morre com a pessoa, né? E para que possamos ter, né, como
né? Até o Clóvis tem feito ali, para a gente poder, e a Débora falando sempre dessa questão das evidências, para a gente poder quantificar e também ter uma análise qualitativa, a gente precisa, nós somos reféns dos registros. Como isso é importante, assim, né? Até para que outras pessoas venham sem o nosso viés, que é um viés assim favorável, né? A gente quer fazer tudo favorável, possam atestar de uma maneira mais isenta, assim, ó, realmente isso aqui tá legal, aquilo ali precisa melhorar, né? Então nós somos muito reféns dos registros. Pelos registros é isso que a gente encontra ali. Muito bom, João. Parabéns aí de novo. Parabéns. Sim. E eu digo que as conclusões, todos que leem a tua pesquisa, cada um vai poder aperfeiçoar, né, a sua visão. Acho que é importantíssimo mesmo, importantíssimo. Só Pois tenho é. para te parabenizar mesmo pelo E eu diria, né, Clóvis, assim, de tudo aquilo que a gente já sabe e viu, e mesmo a gente tem aqueles receios assim das revitimizações e tudo, mas o que eu posso falar? Tem falando com famílias que têm interesse em se envolver, de retribuir aquela coisa positiva que aconteceu na vida delas para outras. Será que nós estamos preparados para recepcionar e dar vazão para isso? Assim, né? Eu acho que esse é um dado mais legal, assim, até agora, assim, positivo. Mas é isso, pessoal. Então, fico aqui até quando eu conseguir e acho que a Maureen pode ali. Pode apresentar. Maureen, se tu quiser alguma coisa, eu posso apresentar para ti. Então, boa tarde, gente. Vocês já estão vendo a minha tela por aí? Sim. Sim. Sim, então tá bom. Qualquer coisa, me avisem caso dê algum probleminha. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Maureen, né? Eu sou estudante de... Ai, peraí, gente, que travou aqui. Vou esperar carregar. Eu sou estudante de Direito do 8º semestre aqui na UX de Bento. Travou aqui, mas já vai carregar, eu acho. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo e sumindo. Pois é, tá estranho. Quer colocar no grupo ali, Maureen? Agora deu. Agora foi. Uhum. Tá. Só que para mim não tá aparecendo. Tu quer Mais me um mandar, minutinho. Maureen? Será que é mais rápido? Eu Tá. acho, posta ali, tu consegue postar no grupo, ó? Sim, eu vou Aí eu colocar vou lá. passando para ti. Tá, agora foi. Agora foi. Para você está aparecendo? Sim. Tá bom, então. Então eu vou começar de novo. Então, boa tarde novamente a todos. Meu nome é Maureen, né? Eu sou estudante da UX de Direito do 8º semestre e a minha contribuição de hoje para essa semana é referente à figura do facilitador no desenvolvimento da justiça restaurativa através dos círculos de paz. Então, esse estudo ele é vinculado à pesquisa, né, que o professor João acabou de apresentar, a efetividade dos círculos restaurativos da Central da Infância e da Juventude do Programa Caxias da Paz. Eu estou com eles desde 2021 e desde 2021 eu venho acompanhando, né, realizando de gravações, né, das entrevistas com os participantes que participaram do Círculo Restaurativo, produção técnica de artigos, dentre outros trabalhos. E como o professor João tinha mencionado, a participação de jornada de políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão, no ano passado. E dentre outros trabalhos que a gente vem realizando, que serviram de base para a hipótese desse trabalho, né, desse questionamento do facilitador. Então, esse estudo da figura do facilitador,
ele é uma das interfaces do projeto Círculo, né? Uma das ramificações, uma das entrelinhas do projeto, que se demonstra ser muito importante pesquisar a conduta, a figura dessa importante pessoa presente dentro da justiça restaurativa e dentro da atuação dos círculos, né? Então, esse é um estudo que ele ainda está num estágio inicial, né? Que se pretende fazer uma revisão sistemática, bibliográfica, que eu vou explanar um pouquinho mais adiante, através de leituras bibliográficas, sobre o papel do facilitador dentro da condução dos círculos, se contribui ou não, e de que forma para a resolução dos desfechos dos conflitos, ou na minimização dos conflitos, que podem ser fortalecimento de vínculos, celebrações, mas em específico em conflitos no ambiente escolar. Então, se pergunta, né, primeiramente, quem que é o facilitador? Então, em primeiro momento, cumpre ressaltar que o facilitador, ele é uma figura diferente do mediador e do conciliador. O facilitador, ele tem um papel muito mais amplo e ele está albergado por outras instituições. Há outras instituições que estão atrás dele. A comunidade escolar está junto com o facilitador, para resolução desses conflitos. Nós temos os CRAs nos municípios, vamos ter também a Secretaria de Educação, que também vai atuar junto ao facilitador, e além disso, o mediador e o conciliador, eles ficam num espaço limitado, né, ali com pautas limitadas. E o facilitador, ele tem essa dinâmica, né? Ele é uma figura mais dinâmica. E esse trabalho do facilitador demanda muita responsabilidade, né? Ele vai criar processos de diálogos que vão trabalhar intencionalmente, né? Ele deve trabalhar intencionalmente e deve criar um espaço seguro para que as partes discutam problemas muito difíceis, dolorosos, delicados, para que se tenha um desfecho resolutivo ou melhore a convivência, se tente resolver as diferenças. Então, a problemática principal se questiona se o facilitador, como no caso dos círculos, em específico os círculos de paz, que ele realiza, que ele conduz, a sua conduta ela possa diminuir, né, a incidência de violência, em específico do ambiente escolar, ou na celebração, né? Ou não precisa ser só necessariamente conflitos, mas celebrações, fortalecimento de vínculos, por exemplo, daqueles estudantes que estão com pouco desempenho escolar, que estão com pouca frequência na escola, né? Também serve para isso os círculos. Então, se dentro disso também se gera uma diminuição, né, da judicialização desses casos, que tem vias de fato, boletim de ocorrência, um potencial ofensivo, né, se possa diminuir, né? E qual que é a postura do facilitador para isso? Então, o facilitador, ele vai ajudar a criar um grupo, que ele vai construir um espaço respeitoso, e é ele que vai fazer a monitoração da qualidade do espaço, né? Ele que vai dizer como é que o círculo vai funcionar, né? Em linhas gerais. E, por exemplo, no caso dos círculos de paz, que nós temos o objeto da palavra, o facilitador, ele vai comandar, né, esse objeto, e quem estiver com o objeto da palavra tem o poder da fala. Mas se o facilitador verificar que ele deve interromper, que ele deve chamar o grupo, chamar a atenção do grupo, que não está sendo saudável, que se está partindo para ofensas, para quaisquer outros problemas que vão interferir na qualidade do espaço, que estão tirando a qualidade saudável do espaço, ele vai chamar a atenção do grupo.
E o facilitador também, ele vai de uma maneira positiva e de uma maneira não instigativa, convidar o grupo a pensar em uma maneira de melhorar a qualidade do espaço, né? Ele deve também elaborar perguntas eficientes, ele deve estimular o raciocínio de uma maneira, das partes de uma maneira saudável e positiva, para que elas vão construindo junto com um facilitador, né, um espaço, né, e vão se sentindo seguras para poderem se sentirem abertas, para poderem falarem, né. Então, aqui nós temos alguns exemplos de perguntas que a Kay Pranes, no seu livro Guia do Facilitador, fez como sugestão. E, além disso, o facilitador, ele tem que estabelecer diretrizes, né? Ele que vai, como eu já falei, fazer a administração do espaço. Por exemplo, quando tiver alguém com um celular no grupo, no momento do círculo, não se pode utilizar o celular. As pessoas têm que estar focadas. Então, também é importante verificar essas questões básicas, assim, para garantir que seja um espaço que estejam todos ali de fato presentes, né? Para que aquilo possa ser efetivo. Então, o facilitador, ele tem que também ter o cuidado de não ser muito conclusivo, também tem que se ter o cuidado de, com as informações que o facilitador pode ter, para ele não acabar sendo muito sugestivo e ofender alguém, ele tem que cuidar também o tom de voz dele dentro dos círculos, e ele vai colocar o foco nos sentimentos, na responsabilização. Ele vai auxiliar a vítima e o ofensor, né? Um exemplo, se forem essas duas partes, a pensar sobre os pontos positivos, né? Também na responsabilização, nos sentimentos, ao invés de nos fatos, né? No que aconteceu. Então, ele vai auxiliar nesse processo de reconhecimento desses pontos, dos recursos, das dificuldades, o que pode ser feito a partir de agora. Então, vai ser todo um processo de diálogo, um processo de discussão, um processo de raciocínio, né, que vai ser construído durante o círculo, de como que as coisas podem se tornar melhores a partir de agora, e o que pode ser feito. Então, reiterando que o facilitador, ele organiza a administração do tempo, ele devolve a palavra aos participantes quando ele achar que ele deve chamar a atenção do grupo, ele pode utilizar intervalos, ele deve cuidar para abordar os verdadeiros problemas, não sair fora daquilo, né? Não sair fora da questão central, né? Ele pode suspender o objeto da palavra e tomar outro direcionamento, mas quando ele vê que o círculo não está saudável. E o facilitador tem que ser uma pessoa focada, ele tem que estar ali 100% presente, escutando com mansidão, sem pré-julgamentos, sendo humano, sendo empático. Então, seguindo. Então, como é que se deu essa investigação? Então, nós fizemos uma busca no portal da CAPES, como eu disse que a nossa pesquisa é bibliográfica, e além de todas as outras contribuições que o Círculo nos traz, né, como as que o professor João mencionou, a pesquisa qualitativa e quantitativa também são de suma importância. Então, as palavras-chave facilitador, justiça restaurativa e círculos restaurativos, que são, né, as questões chaves para que se discuta essa questão. Então, em relação a esses materiais, vai ser feita uma triagem, né, uma coleta desses materiais, e vão ser escolhidos materiais para ser feita a leitura integral, né, dessas dissertações, desses artigos, de tudo que se localizar. E depois será feita uma extração de dados para se verificar se a figura do facilitador chegou a um bom termo de resolução de conflito ou fortalecimento dos vínculos.
Então, os métodos que foram utilizados e os resultados iniciais é que essa pesquisa ainda está numa fase de triagem. Então, foram localizados alguns materiais, né? A maioria artigos, uma dissertação, então, entre o período de 2019 e 2022. Então, nessa primeira fase de triagem, o que se denota é que essas temáticas, elas versam de uma forma predominante uma crítica ao punitivismo, à justiça retributiva como uma forma de resolução de conflito e uma, uma menção às práticas restaurativas, né? Então, depois dessa leitura integral, dessa análise, para verificar se essas produções elas se encaixam com o nosso viés, nós vamos preencher a tabela abaixo. Então, aqui nós vamos preencher essa tabela com um estudo, né? O título da produção, os autores, o ano de publicação, o tipo de produção, se é um artigo ou uma dissertação, os objetivos, né? Qual que é o objetivo dessa produção, para se verificar também se encaixa com o nosso objetivo, né? De verificar a figura do facilitador. E a visão sobre os facilitadores, se é uma visão de forma indireta ou direta. E o resultado, né? Se verificou um desfecho sobre o conflito ou fortalecimento de vínculo. Então, para fechar a minha fala, é de que a responsabilidade, né, de conduzir um círculo é muito significativa, né? Então, a pessoa que estará fazendo isso deve ter, então, um preparo emocional muito grande, né? E uma abordagem responsável com as informações, com o tom de voz, com as conclusões, com as partes que estão envolvidas. Então, através de todos os estudos do projeto e com base na literatura, porque a justiça restaurativa ainda é uma ciência que se está em desenvolvimento e que se baseia numa solução compositiva, o facilitador ele vai monitorar a qualidade desse espaço, desse círculo de paz que está presente dentro da justiça restaurativa. Então, nesse contexto, né, que se prioriza esse modelo de justiça dialógica, que nós do grupo somos super, como o professor João falou, para concluir a minha fala, o que é mais importante, e voltando ao que o professor João falou, sobre anotar, né, os registros, é que o facilitador ele deve fazer um acompanhamento dos participantes e também registrar os acordos que foram feitos, para que se saiba se o processo circular foi efetivo ou não. Então, eu acredito que era isso que eu tinha para falar, sim, hoje. Obrigada, Maureen. Não sei se a gente passa já para o Rodrigo, depois, se tiverem sugestões, né, a gente acolhe. Rodrigo? Oi, prof, tudo bem? Olá, gente. Boa tarde. Não sei como nós podemos fazer. Será que eu posso começar, então, a apresentação? Se não tiver nenhuma pergunta para a Maureen, ou deixar as perguntas para o finais, como preferirem. Acho que sim, Rodrigo. Da minha parte, aí também acredito que seja mais produtivo a gente aguardar a tua manifestação e depois a gente faz um fecho aí a respeito das colocações que a Maureen fez. Parabéns, Maureen, pela tua pesquisa também, pelas tuas colocações aí. E depois, então, ao final, a gente reserva para as perguntas. Acho que fica bem assim, como tu sugeriste. Certo. Não sei se está aparecendo. Está certinho? Está. Perfeito, então. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Rodrigo Pierini Martinelli. Sou estudante dos cursos de bacharelado em Direito e licenciatura em História.
sou orientando do Dr. João Inácio Pires Lucas, com a coorientação da doutora Ana Paim Camardello e doutora Cláudia Maria Hansel. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu venho desenvolvendo junto ao Núcleo de Justiça Restaurativa da Universidade de Caxias do Sul, intitulado Estudo sobre a Redução do Preconceito com a Potencial Aplicação de Círculos de Construção de Diálogo em Casos Judicializados de Pessoas LGBTQIA+. Esses são os temas que eu vou tratar durante a apresentação. Também vou trazer algumas experiências minhas e algumas opiniões. Então, para dar início, eu vou começar com a base introdutória. O presente ensaio científico ele está vinculado à pesquisa e efetividade dos círculos restaurativos da Central da Infância e Juventude, do programa Caxias da Paz. Apresenta resultados de uma pesquisa ainda em andamento, numa fase embrionária. Possui abordagem qualitativa, de natureza exploratória e de análise textual, estabelecidos de artigos acadêmicos, de plataformas como CAPs periódicos e de livros que versem sobre a história e a cultura do LGBTQIA+, tal como Devassos no Paraíso. Quanto aos objetivos, eu os dividi em gerais e específicos para ficar mais fácil a explicação. Iniciando, então, pelos objetivos específicos da pesquisa, que seriam demonstrar o preconceito que os presos e presas LGBTQIA+, enfrentam nas casas prisionais, desde o início do processo, com a instauração do inquérito policial, até o recolhimento junto à casa prisional, na fase de cumprimento de sentença. Demonstrar o potencial dos círculos de construção de diálogo em resoluções de conflitos internos das casas prisionais, reduzindo também o preconceito, e aplicar a justiça restaurativa à justiça retributiva. Já os objetivos gerais, eles são como possíveis resultados da aplicação dos objetivos específicos. Seriam como reduzir a vida útil do processo. Como estagiário do Ministério Público na Promotoria de Execução Criminal, que é responsável pela execução da pena, eu vejo que a progressão de regime se dá de forma lenta, pois o preso ou a presa possui, além da pena para cumprir, mais anotações por faltas graves, que dificultam a progressão de regime e causam um aumento no processo, que em média já dura de 4 a 12 anos. E muitas vezes é algo simples. Aplicando o processo circular, ou seja, aplicando os círculos de construção de diálogo, os presos podem resolver as situações de forma controlada, sem gerar essa anotação de falta grave. Isso vai diminuir o tempo do processo e ainda pode reduzir a superpopulação carcerária, como vou apresentar em alguns resultados a seguir. Também apresentar uma forma mais eficaz de resolução dos conflitos envolvendo preconceito nas casas prisionais. Na minha opinião, o método tradicional de resolução desses conflitos nos presídios seriam por submissão, por perseguição e preconceito, que se demonstra falha. O resultado é o atual cenário carcerário brasileiro. Com o círculo, a ideia é de conversação para chegar a uma resolução pacífica e justa para ambos os lados. Demonstrar que os processos circulares, quando aplicados e levados a sério, eles possuem um grande potencial para melhorar o diálogo e vivência dentro dos presídios, além de contribuir também com a redução dos gastos mensais do governo com o sistema prisional, que atualmente é de 2,4 bilhões mensais, segundo os dados de 2020. Partindo agora para uns dados... Dados de 2020 do Conselho Nacional de Justiça relata que existem 94 milhões de processos ativos tramitando em primeiro grau. Esse número é absurdo e causa uma lentidão no avanço do processo, até mesmo na hora de prolatar uma sentença. O número de presos em 2021 chegou a 9 mil presos, segundo dados do consultor jurídico, Conjur. E a questão da violência nas casas prisionais hoje atinge níveis alarmantes. Dados demonstram que cerca de 78%
da população carcerária já sofreu alguma forma de violência ou exploração dos agentes, sendo que 12% dessas pessoas se encaixam no grupo LGBTQIA+, segundo pesquisas do Censo de 2020. Com esses dados, fica claro que o sistema carcerário ele possui falhas que podem serem reparadas. Justamente também o objetivo da pesquisa pode se encaixar nessa tentativa de reestruturação do sistema, começando por algo simples e indo de encontro a algo mais complexo. Quanto à metodologia da pesquisa, iniciando então pela separação de material. Em um primeiro momento, eu fiz a separação de possíveis artigos para revisar. No portal CAPES Periódicos, eu apliquei filtros de data, de palavras-chave e busca por assunto. Nesse momento, então, eu alcancei o número de 17 artigos. Após a leitura minuciosa de cada um deles, restaram apenas 7, que de fato tratavam sobre o assunto. Os crimes que surgiram nesses artigos foram furto qualificado, estelionato e embriaguez ao volante. Com os livros, eu selecionei capítulos que tratavam do assunto, da história e cultura da homossexualidade, apenas para ter um embasamento histórico para posterior tentar produzir um artigo. Quanto à mineração, após a leitura e seleção desses artigos, eu utilizei um software de programação visual de dados gratuito, determinado como Canva Orange. Esse software ele realiza a mineração de dados dos artigos, fazendo uma leitura aprimorada. Também foi utilizada a forma mecânica de análise textual para os livros, com o auxílio do livro A Análise Textual Discursiva de Moraes e Galassi. Em uma nova etapa, eu estou fazendo uma nova separação de materiais em diferentes plataformas, tais como a Sucupira, justamente para dar mais corpo para o trabalho e tentar produzir um artigo. Quanto aos resultados e discussões. Até o presente, fica claro que nem todos eles estão abertos às práticas da justiça restaurativa. E a maior parte que apresenta uma opinião desfavorável ainda são os agentes penitenciários. Da mineração dos 7 artigos, 4 deles apareceram as expressões ineficácia e perda de tempo, em uma média de 10 a 13 vezes. Uma pena que alguns profissionais da área da segurança pública não possuem um viés restaurativo, não possuem um viés de humanização, digamos, ainda possuem uma gestalt fechada para essas formas autocompositivas de resolução de conflitos. Esses agentes, eles não, na minha percepção, claro, eles não conseguem perceber o potencial que esses processos circulares possuem. Uma pena, pois são esses servidores, são peça importante para que esses métodos compositivos sejam implementados junto às casas prisionais. São eles que podem conduzir os seus colegas a participarem. Já a questão dos demais artigos, pois ao total foram 7 artigos, 4 deles com expressões negativas e 3 com aplicação média. Esses últimos, as expressões foram mais brandas, e obteve uma maior participação de todos na casa prisional. Os resultados demonstraram que os presos ficaram mais calmos, reduzindo as discussões e brigas entre as atividades coletivas. Quanto às considerações finais. Como dito, a ideia de desenvolver esse trabalho é demonstrar a eficácia dos processos circulares no contexto prisional e demonstrar uma forma efetiva de reduzir o preconceito dentro do cenário carcerário, entre os presos e presas, especialmente os LGBTs, que sofrem em dobro a discriminação. Demonstrar que os círculos, como método de resolução de conflitos, ultrapassam a punição, possibilitam uma reflexão acerca do ocorrido. Ainda, eu percebo que o sistema carcerário ele precisa de uma reforma, pois já estamos há quase 300 anos aplicando penas severas em situações que algumas vezes são simples, e o resultado é a superpopulação carcerária, custas altas para o governo e a multirreincidência, e nada de ressocialização, como propõe a lei de execução penal. Penso também que é necessária uma mudança no pensamento jurídico,
pois não cabe mais o pensamento de subjugação dos apenados, como se, após transgredir a lei, ele perdesse o status de cidadão, pois vivemos na era dos direitos e penas humanas. Segundo conceitua Beccaria, um grande estudioso, um dos maiores travões aos delitos não é a crueldade das penas, mas a sua infabilidade. A certeza de um castigo, mesmo que moderado, causará sempre a impressão mais intensa que o temor do outro mais severo, aliado à esperança da impunibilidade. Aí aqui eu trouxe as referências bibliográficas que eu utilizei durante o trabalho. Claro, eu não botei todas, justamente porque ia faltar espaço, mas aqui estão as principais que eu utilizei. Aí minha fala termina e gostaria de abrir para perguntas, se houver alguma. Obrigada, Maureen, Rodrigo. Eu acho que agora a gente pode passar. Não sei se a Ana quer fazer algum comentário. Algum outro colega. Só parabenizar, são brilhantes esses nossos bolsistas, a Maureen e o Rodrigo, com temáticas que eles estão ainda dados provisórios, parciais, porque ainda estão pesquisando, e especialmente o Rodrigo, que já está há mais tempo na pesquisa, vocês viram que ele já apresentou vários trabalhos, mas esta é uma temática que ele vem se debruçando, que ele tem um desejo, ele gostaria até de fazer uma pesquisa de campo, e que é super importante, mas é para um outro momento, ele ainda está na graduação, uma pesquisa de campo, ela exige muito mais, e a base para essa pesquisa que ele tanto deseja, ele vai ter. E a Maureen também, o papel do facilitador é central nesses espaços, né? Não é só uma questão técnica, né? É uma questão realmente que a gente tem que ter conhecimento, mas a gente tem que ter habilidades, a gente tem que ter atitudes, e que é a parte mais difícil da gente trabalhar, e tem que se ter um investimento. Realmente, às vezes a pessoa é super técnica, ela tem um conhecimento teórico, mas para estar suportando, no sentido de suporte mesmo, um círculo, não é para qualquer um. Parabéns, Rodrigo, parabéns, Maureen, pelo desafio que aceitaram, né? Porque é um trabalho extra, não tinham obrigação nenhuma, vieram porque efetivamente acreditam no trabalho, e isso nos deixa muito, muito, muito felizes. Parabéns. Eu, se puder, também gostaria de parabenizar os pesquisadores aí, os alunos, porque o trabalho é extremamente significativo. E gostei muito das conclusões também tuas aí, Rodrigo, porque é incrível, né? Eu sei que meu irmão já faleceu, meu irmão faleceu há 12 anos atrás, ele era um pesquisador, também um estudioso, era um sujeito que, enquanto eu lia um livro, né, o Zé, uma pessoa bem conhecida, até tem uma salinha ali na UX com o nome dele, né? Enquanto eu lia um livro, ele lia 20, né? E aí o Zé dizia sempre isso, ó, e é incrível como a gente, no atual estágio de desenvolvimento, né, da sociedade, nós não conseguimos encontrar, né, uma alternativa para o encarceramento, que é algo que remonta a tempos medievais, ou muito antes disso, né? Nós não conseguimos ainda encontrar uma alternativa para isso, é um absurdo, né? Que o desenvolvimento da sociedade caminhe por um lado, andando para frente, por outro, andando cada vez mais para trás, porque o encarceramento não é só um encarceramento que se via tempos atrás, como talvez até mais perverso, né? Cada vez ele se torna mais perverso, e aí algumas comunidades, como o Rodrigo cita, aí ficam mais vulneráveis ainda, né? Para elas o encarceramento é duplamente perverso, né? Parece que é essa constatação aí que tu chegasse a essa conclusão, né? Então, é lamentável, né, que a gente caminhe sem conseguir encontrar solução, ou sem, pelo menos, pensar em alguma solução para esse tipo de problema que é fundamental, né?
em termos de humanização, né, da própria sociedade na qual a gente vive. Mas, enfim, acho que a pesquisa ela leva a essas reflexões, né, que são importantíssimas, né? São importantíssimas. Talvez essa seria a solução de um filigrana do problema, né, que é muito maior do que isso, mas a gente tem que estar atento a todas as questões e todas as possibilidades que se apresentam aí, né? Por isso a importância da pesquisa que vocês fazem. Parabéns mesmo. Obrigado. Realmente eu também concordo, acho muito importante, extremamente relevante a pesquisa, né? Justamente porque com a pesquisa é que nós conseguimos evoluir quanto sociedade. Queria um agradecimento especial à Profiana, porque eu não sabia como fazer, como pesquisar. Até nós tivemos algumas reuniões via Google Meet, a Prof me ajudou muito, muito mesmo. Então, fico muito grato, Prof, de verdade, muito obrigado. A Prof Cláudia também, que sempre conversa com a gente quando precisa, dá dicas, ajuda muito. Professor João Inácio, que não está mais presente, mas também sempre apoiando a gente. Enfim, muito obrigado aos professores. Eu só queria fazer mais um registro aí, que veio com a pesquisa, o Rodrigo fala da dificuldade dele de seguir na pesquisa, especialmente quando se busca trabalhar nesse tipo de campo aí, né? Nesse tipo de campo, tu vai ter que realizar uma pesquisa em casos prisionais e tudo mais, né? E eu, enquanto professor da UX, né? Enquanto professor, não enquanto magistrado, enquanto professor da UX, eu fiz questão de, nos últimos 22 anos, levar todo semestre uma turma do curso de Direito para visitar e conhecer a penitenciária do apanhador. Então, aquilo, professor, tu dá aula de processo civil, o que isso tem a ver? Eu nunca consegui explicar, não tem nada a ver. Eu sei lá que tinha lá, eu falava que nas medidas cautelares que eu lecionava, lá tinha uma prisão, assim, por conta do não pagamento de alimentos. Então é por isso que nós vamos visitar o presídio. Vocês querem uma justificativa? Não tem. Talvez seja essa aqui. Vamos. A ideia era... Então, cada vez aumentava mais o número de alunos que se interessavam em ir, né? Mas tinha um surto. Certa vez tinha um surto de tuberculose. Eu disse, olha, não dá para ir, vocês não devem ir, a gente não deve ir, a mãe de vocês não vai querer, os irmãos não vão querer, o pai não vai querer, nós não vamos, então. Mesmo assim, eu vou abrir a possibilidade. Cada vez aumentava mais. Eles não queriam saber de quais eram os empecilhos, né? Todo mundo se interessava. E agora o CNJ, então, na semana passada, 2 semanas atrás, ou 3, talvez um mês atrás, editou uma proibição para que os próprios juízes pudessem visitar o presídio. Nem eu mais posso visitar o presídio. Então, acabou, né? Veja a dificuldade, né? Imagina quem é do campo acadêmico, busca fazer uma pesquisa, como é que vai conseguir autorização para entrar no presídio, né? Então, essas dificuldades aí são impostas, elas se tornam verdadeiras montanhas aí a serem transpostas, né? Mas parabéns, Rodrigo, de novo, mais uma vez, e a Maureen também, pelas pesquisas que vem fazendo. Algum questionamento, pessoal? Então, podemos fazer o encerramento. Agradeço, né, as palavras do Rodrigo e da Maureen, que é um grupo, né, que sempre nos nossos encontros muitas reflexões são feitas e nós conseguimos durante a pandemia enfrentar esse desafio sempre muito perto um do outro, né, distante, mas perto por meio remoto. Então realmente assim foi muito eficiente o trabalho, né, a pesquisa, e também esse desafio, porque realmente apresentar num grupo que a gente desconhece as pessoas, assim, não é fácil, né? Então, para eles, os parabéns também, como a Ana colocou, agradeço, né? Então, aos painelistas, vamos colocar assim, a todos o pessoal do programa que compõe, né, o programa, e aos colegas que vieram aqui prestigiar. Eu quero colocar o link, pessoal, para a presença, para quem de repente precisa de certificado, horas, né? Eu vou colocar aqui. Peraí. Eu já estava reclamando. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Parabéns de novo aí.
Desculpa ter esquecido. E muito obrigada pela presença e participação de todos. Ao João também, que acho que deve estar pela UXA, esse horário. Tem aula no vespertino. Não sei se mais alguém quer fazer alguma fala, enfim, senão a gente pode dar por encerrado, né? E dizer que foi muito a minha gratidão, né? E nós, da universidade, nos sentimos muito honrados de poder, né? Sempre estar junto nesse programa e participar. Ana, não sei se tu quer. Que vem a próxima, né? Que venha a Adelaide. nona. Que vem a nona, vai ser ótimo. Que vem a nona. Sim, Cláudia. Parabéns para vocês pela UX, pelo empenho e pela qualidade das palestras que vocês conseguiram trazer, Cláudia. Eu, em nome do Sejusc, aqui sou extremamente grato. Eu aprendi bastante, estive em todas as palestras, consegui acompanhar atentamente. Claro, a gente sempre tem um prejuízozinho aí com relação ao trabalho, mas isso a gente recupera aí na sequência. Eu acho que o ganho que se tem ao assistir as palestras, ao ver as pesquisas, ao ver o que está sendo alvo de estudo pelos alunos e pelos professores é algo assim extremamente importante na vida de todos nós. Aí. Parabéns de novo. Eu vou suspender a gravação, então. Um forte abraço, né, a todos. Bom fim de semana.